A paz do Senhor para a nossa reflexão hoje, dia 25 de dezembro de 2025. Isaías capítulo 6, no versículo 2, vai nos dizer assim: Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o versículo 8 vai nos dizer: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Nós sabemos que hoje nós comemoramos o Natal. Trazemos à memória o propósito do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus, aquele o qual a palavra do Senhor já vai nos dizer que ele já estava preparado, aquele o qual foi morto, desde a criação do mundo. Então nós vemos que Jesus, ele mesmo vai dizer quando estava em carne, que ninguém tirou a vida dele, mas ele mesmo a entregou, ele mesmo deu a vida dele por amor a nós, por amor à humanidade, por amor a todos, sem exceção. Sem exceção. Jesus foi dado a todos, sem exceção. E aqui nós vemos que em Isaías, nós sabemos que toda a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos profecias referentes à vinda do nosso Senhor Jesus, referentes à pessoa do nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui que o Senhor vai nos dizer, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia a mim. E aqui já é uma profecia do nosso Senhor Jesus. E nós traz à memória, Jesus, ele estava num lugar de glória, porque toda a palavra, em especial o livro de Apocalipse, vai descrever um pouquinho como é os céus para nós, como é essa vida eterna, como é essa cidade celestial, o qual o próprio Jesus preparou para nós. E nós vamos ver que Jesus, ele estava num lugar de glória, inocente, sem pecado, e ele decidiu, Jesus, ele se prontificou, ele se colocou como eis-me aqui, envia a mim, porque ele era o único que poderia salvar a humanidade. Não havia outro, o Cordeiro que foi morto por mim e por você, mas a nossa esperança é que ele ressuscitou. Bem verdade que Natal nós se comemoramos o nascimento de Jesus, mas não tem como nós olharmos somente para o nascimento de Jesus. Nós olhamos para a vida toda de Jesus, que nós possamos ficar com esta palavra no dia de hoje. Jesus, ele decidiu, ele se prontificou, aleluia, por um espaço de tempo, abrir mão desta glória, vir nascer, de uma mulher, de uma virgem, porque Isaías também vai dizer, que a virgem, ela deu à luz, ela concebeu. A palavra do Senhor vai dizer que o seu nome seria o quê? Deus é Emanuel, que é Deus conosco, que este seria o que? Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. É esse Jesus que foi dado a mim, é esse Jesus que foi dado a você, aleluia. E pense, Jesus sabendo tudo que ele ia passar nesta terra, Jesus sabendo tudo que ele ia enfrentar nessa terra. João vai nos dizer no capítulo 1, o verbo que se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus desde o princípio. Tudo que foi feito por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito haveria sido feito. Não tudo foi feito pelo nosso Senhor Jesus. Só que João também vai nos dizer, aleluia, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, os seus não o aceitaram. Aleluia, que nós não viemos fazer a mesma coisa, que nós não viemos negar, aleluia, a Jesus, que você não venha negar a Jesus. Saiba, aleluia, que você ainda tem a oportunidade, se você não aceitou ainda a Jesus, você ainda tem a oportunidade de aceitar a Ele como seu Senhor e Salvador, porque foi por este motivo que Ele veio, foi por este motivo que Ele nasceu, aleluia, para nos salvar, para nos reconciliar novamente com Deus, para te reconciliar novamente com Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que as aflições deste presente século não há de se comparar com a glória do porvir. Há uma glória, aleluia, que está por vir para aqueles que aceitam
aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, para aqueles que seguem o caminho, que seguem a direção que Jesus dá. Aleluia, aceite Ele como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, tome essa decisão. No dia de hoje mesmo você pode tomar essa decisão. Jesus vai nos dizer lá em João capítulo 14, no capítulo 14, aleluias, credes em Deus, credes também em mim, não turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele vai dizer ali que Ele foi preparar um lugar para nós, para quando Ele voltar, Ele vai voltar, para nos buscar, para buscar aqueles, aleluias, que aceitou a Ele como seu Senhor e Salvador. Ele vai nos levar para este lugar, aonde Ele foi nos preparar, para uma morada eterna. Ali Ele vai dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas, há uma morada reservada para ti, há uma morada reservada para você. Então se lembre, mesmo Jesus sabendo tudo que Ele ia passar, em terra, Ele decidiu abrir mão, aleluia, um pouquinho desta glória, somente para nos ligar, somente para que nós venhamos também desfrutar desta glória do porvir, aleluia. E nós sabemos que Ele veio, aleluia, que Ele sofreu, sim, sofreu muito, aleluia, né? O justo no lugar do injusto, né? Foi condenado à morte de cruz, a morte mais vergonhosa que tinha, somente para nos salvar, somente para nos reconciliar novamente com Deus, para que nós tivéssemos a oportunidade, aleluia, de desfrutarmos deste lugar de glória com Ele, aleluia. Mas nós sabemos que, aleluia, ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está com o Pai, aleluia. Ele retornou para este lugar de glória e Ele está à minha espera, Ele está à tua espera, Ele está à espera, aleluia, do toque das trombetas, para que assim quando as trombetas soar, aleluia, aqueles que morreram com Cristo venham ser ressuscitados e nós que estivermos vivos, aleluia, venhamos ser arrebatados e nós nos encontraremos com Ele nos ares, aleluia, e poderemos participar da maior festa, aleluia, que é a boda dos cordeiros. Recebe este convite da parte do Senhor para ti. Não faça como muitos fizeram quando Ele veio, quando Ele se fez carne, que o negaram, que não o receberam. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, mas todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, não porque nascemos de carne, nem de sangue, nem de varão, mas porque nascemos, aleluias, do preço pago de Jesus Cristo ali naquela cruz do Calvário. Que Deus abençoe a tua vida.